Olá, queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela nossa TV Kairos, canal 7.1. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência. Louvamos ao Senhor onde você estiver agora nos acompanhando, em casa, no trabalho ou mesmo pelas redes sociais. Deus abençoe você, compartilhe o link do nosso canal no YouTube para que outras pessoas também sejam abençoadas. Nós iremos estudar hoje a segunda lição deste precioso trimestre. Nós analisaremos o avivamento no Antigo Testamento, portanto, uma lição riquíssima e profunda, onde nós iremos verificar as intervenções do Senhor no Antigo Testamento, a partir principalmente do povo de Deus escolhido. Nós iremos para o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo diz exatamente assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo 34, versículo de número 10, parte A. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, dos versículos 29 ao 33, que assim está escrito: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Muito bem, vamos para os objetivos da nossa lição de hoje, a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. No primeiro objetivo, nós temos que analisar exemplos de avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento. No segundo objetivo, nós iremos constatar a importância da confissão de pecados e do retorno às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. E por fim, nós iremos desenvolver o aspecto corretivo da Palavra de Deus e também verificar o perigo do formalismo. Esses dois pontos nós iremos analisar neste terceiro tópico. No primeiro tópico, nós iremos verificar o panorama dos avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento e iremos trabalhar 3 subtópicos. No primeiro subtópico, verificaremos o avivamento no tempo de Moisés, iremos também consultar o avivamento no tempo do profeta Samuel e, por fim, nós verificaremos o avivamento ocorrido no tempo de Josias, que é o texto base
da nossa leitura bíblica em classe. Muito bem, sejam mais uma vez bem-vindos para acompanhar, assistir este programa, onde certamente você será ricamente abençoado. Muito obrigado por sua companhia, mais uma vez conosco, pela sua audiência em assistir o programa Escola Bíblica Dominical. Para comentar esta lição aqui comigo, eu tenho a grata satisfação de receber aqui o evangelista Arlisson Leal. Nosso querido evangelista Arlisson Leal é aluno do nosso IETAD do nível médio e pregador da palavra, do evangelho. E para nós é uma grata satisfação receber o amado irmão aqui conosco. Paz do Senhor, irmão Arlisson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor. A paz do Senhor também a todos os nossos telespectadores, aos professores, coordenadores e alunos da nossa Escola Dominical. Para mim é uma honra fazer parte desse programa Escola Bíblica Dominical. Muito bem, no programa de hoje nós iremos verificar, em linhas gerais, nós teremos uma visão panorâmica dos avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento. E já aqui, lançando mão dos comentários do pastor Elinaldo Renovato, que é o autor desta preciosa lição, no livro de apoio desta lição, ele faz um levantamento de aproximadamente 12 avivamentos que ocorreram ao longo do período do Antigo Testamento. E nós vamos verificar que o Senhor Deus, ele sempre usou de intervenções para promover esses movimentos de retorno aos princípios basilares, né, ao fundamento da revelação que constava na Torá. E nós vamos verificar que muitas vezes esses avivamentos eles eram iniciados a partir da provocação de homens e mulheres de Deus, de profetas, que, chamados pelo Senhor, eles exortavam as lideranças e as lideranças davam ouvidos ao chamado e à convocação do profeta e, a partir dali, desencadeava um poderoso avivamento, fazendo com que Israel, o povo de Deus, voltasse às Escrituras. Nós vamos perceber que essa lição, ela caminha principalmente fundamentada nesse retorno às Escrituras. A palavra de Deus, ela está em destaque aqui nesta lição. Conforme nós vimos na lição anterior, não há que se falar em avivamento sem a palavra de Deus. Não existe avivamento genuíno, verdadeiro, sem o respaldo bíblico, teológico das Escrituras sagradas. E aqui nós já começamos a falar sobre o primeiro tópico, o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E nesse primeiro tópico, neste primeiro bloco, nós vamos verificar 3 momentos em que houveram esses movimentos de retorno à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas e ao próprio Senhor. Porque conforme nós definimos na lição anterior, no programa anterior, avivamento é uma intervenção divina, avivamento é o ato ou efeito de avivar, de florescer, de voltar a ter um relacionamento com o Senhor. E aqui nós vamos perceber que ainda nessa linha de conceituação do que é avivamento, percebemos que por estes 3 exemplos que passamos a analisar, avivamento consiste também nesse movimento de retorno às Escrituras Sagradas. Esse movimento de voltar aos princípios basilares. Este movimento de regressar a Deus, de voltar ao caminho. E nós vamos verificar que existem condições que precedem este movimento de retorno às Escrituras. Neste primeiro tópico, onde nós iremos ver este panorama dos avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, o primeiro movimento que percebemos aqui como exemplo trazido pelo comentarista é o avivamento
no tempo de Moisés. Nos dias de Moisés, é sabido por todos nós que os hebreus, os filhos de Jacó, eles estiveram como residentes no Egito por 400 anos, 430 anos, período no qual eles estiveram também como escravos durante um bom período no Egito. E nós sabemos que levantou-se um faraó que não conhecera José, que não havia conhecido os feitos do patriarca José e que, portanto, escravizou os hebreus, os filhos de Israel, onde eles viveram um intenso período de agonia, de aflição e de servidão forçada ali no Egito. É nesse contexto que no capítulo 2 de Êxodo, evangelista Arlisson, nós percebemos o próprio Senhor Deus ouvindo o clamor dos hebreus, né, e atendendo ao clamor do seu povo no Egito. E Deus então faz o quê? Deus levanta um libertador, Deus levanta Moisés para então ser usado pelo Senhor para promover um grande avivamento na nação. A bem da verdade, o primeiro grande avivamento em Israel, no povo de Israel enquanto nação. Nós sabemos que Moisés, ele foi criado no Egito, seus primeiros 40 anos, depois ele foge para o deserto e ele vive mais 40 anos no deserto, ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e um desses dias, né, em que ele está ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, ali no Monte Horebe, no Monte de Deus, no Monte Sinai, ele tem um encontro pessoal com o Senhor. E nesse encontro pessoal, na sarça, a sarça que estava incendiada, porém esta sarça não se consumia, o Senhor Deus se apresenta a Moisés, o Senhor se revela a Moisés, e ali há o chamado de Deus para que Moisés fosse enviado ao Egito. Percebe que nós temos Moisés sendo chamado pelo Senhor e a partir de Moisés, grandes sinais, prodígios e maravilhas foram realizados no Egito para que o povo de Israel fosse, então, liberto daquela escravidão. E, evangelista Arlisson, eu trouxe aqui um livro excepcional, maravilhoso, Porque Tarda o Pleno Avivamento, né? De Leonardo Ravenhill. E veja que na página 100, ele escreveu algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: Moisés foi atraído por uma sarça ardente. Se a igreja estiver em chamas, atrairá o mundo, porque eles ouvirão a voz do Deus vivo falando-lhes do meio dela. Que frase poderosa, impactante esta frase. O que Leonardo Ravenhill está falando aqui é que uma igreja incendiada, uma igreja incinerada pelo poder do fogo santo do Espírito Santo, certamente atrairá outros. E não foi exatamente isso que aconteceu na vida de Moisés? Moisés, possuído pelo poder do Senhor, em chamas, a partir da sarça ardente, ele então foi usado pelo Senhor para atrair cerca de 3 milhões de pessoas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E, nesse contexto, Israel liberto do Egito, atravessa o Mar Vermelho e passa agora a adorar ao Senhor no deserto. Evangelista Arlisson, eu agora chamo os seus comentários para que falemos um pouco também sobre um segundo movimento de avivamento que ocorreu no Antigo Testamento, que é o avivamento nos tempos do profeta Samuel. Comente para nós aí as condições em que Samuel foi chamado pelo Senhor para promover aquele avivamento. Amém, pastor Epaminondas. Gostaria só de trazer uma frase de um dos maiores evangelistas que houve no século passado, Dwight Lyman Moody. O senhor falando aí me veio à mente que ele disse assim:
que se nós quisermos provocar um grande avivamento no seio da igreja, que esse avivamento comece pelos púlpitos. Então ele diz, acenda uma fogueira no púlpito e então a igreja será incendiada, porque o avivamento, sabemos que ele vem de uma forma tanto individual como coletiva. Deus primeiro ele aviva a Moisés através da visão na sarça ardente, para logo em seguida ele se tornar um grande libertador do povo de Deus, levando o povo assim ao concerto, depois de ter se acomodado com os tempos de paz, de gozo e prosperidade até no período do faraó da época de José. Mas tratando agora sobre a liderança de Samuel, o avivamento no tempo de Samuel, Samuel já tem um contexto totalmente diferente. Samuel ele foi chamado pelo Senhor, ainda criança, ele estava dormindo, e diz o texto sagrado no livro de Samuel, que antes que a lâmpada se apagasse, Deus falara com Samuel. Pela terceira vez, ele incomodando o sacerdote Eli diz, olha, é o Senhor. Da próxima vez que ele o chamar, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E Samuel, então, ele vai ouvir as palavras do Deus Todo-Poderoso. Ao ouvir as palavras do Deus Todo-Poderoso, o Senhor falara a Samuel que faria algo tal no meio do seu povo, da nação israelita, que os ouvidos de todos que o ouvissem seriam tinidos. Então Deus faria algo extremamente poderoso, mas primeiramente Deus viria com juízo, pastor Epaminondas, no meio do seu povo, que é aquilo que foi falado na lição passada. O avivamento ele precede de arrependimento, de quebrantamento, como nos diz o cronista em seu segundo livro, no capítulo 7, 14. E se o meu povo, há uma condição, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, isso é a condição. Então, olha só, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, para concluir, ele desce com juízo primeiramente sobre a casa de Eli, porque estavam profanando o sagrado, e o principal responsável era o sacerdote Eli, por ter se omitido ao juízo em seus filhos, a ter corrigido de uma forma radical os seus filhos. O que houve? Qual foi esse pano de fundo? Esse pano de fundo foi que Deus, em uma batalha, em uma guerra entre os filisteus e Israel, houve-se uma grande matança no meio do povo de Deus. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles foram mortos ao fio da espada, e a arca do Senhor, a presença de Deus, ela foi retirada. É sempre bom também nós destacar que o avivamento, ele sempre vem depois de uma grande crise espiritual. E aplicando para os dias de hoje, é por isso que eu não temo, e eu creio, nós cremos, nós como igreja, que Deus está no controle e em qualquer momento ele pode sim provocar um grande avivamento, porque estamos passando por crise política, espiritual, e eu creio no agir de Deus nesse período da igreja. Perfeito, evangelista Arlisson. Lembrando de outra frase do Leonardo nesse livro, ele diz que quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas estarão no inferno. Que se reitera, né? Exatamente. Falamos, verdade. Perfeito. E nos dias de Samuel, nós percebemos exatamente o que foi comentado aqui, que o povo se humilhou, o povo ouviu a pregação da palavra, o povo deu crédito à voz do profeta, se humilharam, se renderam, né? E houve grande vitória da parte do Senhor para com os dias do profeta Samuel. Nós iremos para o nosso primeiro intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho para falar ainda neste primeiro tópico sobre o avivamento no tempo de Josias. Este avivamento no tempo de Josias, ele é imperioso que nós demos um destaque a ele, e é por essa razão que eu peço que você não saia daí. Voltaremos daqui a pouquinho para falar deste momento muito importante, do poderoso avivamento que aconteceu nos dias de Josias, varrendo toda idolatria, todas as abominações deixadas pelos antecessores àquele rei justo. Deus te abençoe, eu te aguardo daqui a pouquinho.
Nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Nós, no primeiro bloco, demos aqui uma panorâmica dos avivamentos que ocorreram no tempo de Moisés e também no período do profeta Samuel. E agora nós iremos analisar um terceiro momento no Antigo Testamento, a bem da verdade, um avivamento muito expressivo. Este avivamento que nós passamos a falar agora, no tempo de Josias, ele foi extremamente significativo, marcou o período, marcou a época. Nós vamos analisar este avivamento no período de Josias, a começar pelas condições que envolveram este avivamento, né? Pelo contexto histórico. Nós, ao estudarmos o segundo livro das Crônicas, né, o capítulo que é o texto base da nossa lição, capítulo 34 e 35, e também o segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, nós iremos perceber que depois do reinado do bom e justo rei Ezequias, né, subiu ao trono de Judá Manassés, seu filho. E Manassés, ele não observou os caminhos de seu pai, não andou retamente nos caminhos do Senhor, conforme andara o seu pai Ezequias, que foi um rei justo, piedoso e que trouxe um momento de comunhão entre Judá e também os demais que ali estavam com o Senhor nosso Deus. E Manassés, ele fez e praticou abominações das mais terríveis que vocês possam imaginar. Cometeu terríveis pecados diante do Senhor. E aqui eu quero puxar a ficha de Manassés. Eu quero aqui descrever os crimes cometidos contra o Senhor, os pecados terríveis praticados por Manassés, que constam no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 33. Olha, está escrito aqui no verso de número 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, isso Manassés, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. No versículo 5, Manassés edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. No versículo de número 6, ele atingiu o ápice de todas as abominações. No verso 6, ele fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. E o texto continua: e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Manassés provocou a ira do Senhor. Um dos piores e mais graves pecados deste rei terrível foi exatamente queimar seus filhos a um deus que havia na época chamado Moloque. Moloque era uma estrutura de bronze feita no formato de uma estátua, em que havia uma abertura no seu ventre, onde as pessoas, os sacerdotes, os devotos de Moloque, ateavam fogo naquela estrutura metálica, né, de bronze, e quando aquela estrutura estava ali sendo incinerada, eles levavam as crianças vivas e depositavam no ventre daquela estrutura de bronze. E aquelas crianças elas eram queimadas vivas. E vejam o que este terrível homem, este terrível rei Manassés fez com o seu próprio filho, passando ele ali pelo fogo no vale do filho de Rinom, que era uma divindade
chamada Moloque. Mas vejam que no versículo de número 12, a partir do versículo de número 11, Deus, ele interveio tanto na vida da nação de Judá, quanto a partir do seu líder. Quando Manassés, evangelista Arleson, ele foi capturado pelo rei da Síria, ele foi levado como prisioneiro em cadeias, o amarraram e o levaram para a Babilônia. E no versículo de número 12 está escrito: e ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Veja que avivamento extraordinário, poderoso que aconteceu na vida deste monarca e, por conseguinte, na vida de Judá. Porque este homem, a despeito, apesar de cometer terríveis abominações, quando ele se humilhou, quando ele orou, quando ele angustiou-se, quando ele invocou o nome do Senhor lá do cárcere, Deus ouviu a sua oração, perdoou os seus pecados. E aqui, Arleson, a gente vê a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus é muito grande, ela é inexplicável. Extraordinário o agir de Deus. E aí, evangelista Arleson, surge nesse contexto deixado por Manassés, né? Um contexto em que não havia mais pregação, não havia mais leitura da Torá, não havia mais culto em Judá, a Páscoa já não estava mais sendo celebrada há muito tempo, não é? E nós estamos vivendo um clima em Judá de morte espiritual, um clima de apatia, de letargia, de inércia espiritual, né? Uma imoralidade exacerbada e uma frouxidão no que tange a doutrina, né? Aos aspectos voltados para o ensino da palavra de Deus. E é nesse contexto, Arleson, que surge o bom, justo e piedoso rei Josias. Nos conte aí o avivamento ocorrido, provocado por Josias. Pastor Epaminondas, e o senhor falando mais uma vez aí sobre a vida de Manassés, que é algo até então muito lindo, porque Deus, ainda assim, diante de tantas abominações, passando seus próprios filhos a demônios, Deus o conferiu graça. Como nos diz Paulo aos Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele deu até um início, um vestígio de um início de avivamento, que foi realizado através de Josias. Josias, ele foi levantado pelo Deus Todo-Poderoso ainda muito cedo, com o auxílio do povo. Aos 8 anos de idade, ele foi chamado por Deus. Diz o texto sagrado, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, que ao 8º ano de seu reinado, sendo ainda já moço, ou seja, aos 16 anos de idade, ele passou a buscar o Deus de seu pai Davi e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josias, aos 16 anos, ele passa a buscar a Deus, e aí depois, ao 12º ano do seu reinado, ou seja, ele dá início à reforma, porque quando falamos de Josias, da liderança de Josias, do avivamento nos tempos de Josias, falar de Josias é falar de reforma. Falar de Josias é falar de um dos maiores reis depois da divisão do reino de Israel. Josias, então, ao 20º ano de idade, aos seus 20 anos de idade, ele passou a dar início à reforma, que ela chega ao seu clímax, quando ele chega aos seus 26 anos de idade, que diz o cronista, ao 18º ano de seu reinado. Então, Josias, ele chega ao clímax deste avivamento. Quando? Quando ele dá ordem à reforma no templo, e ali ele encontra o livro da lei. E é interessante destacar que este livro da lei não está perdido em um outro lugar, senão dentro da própria casa de Deus, pastor Epaminondas. É como que se
o pastor encontrasse a sua Bíblia de púlpito perdida dentro da própria congregação. E essa frase que o evangelista Arlisson trouxe aqui me chama muita atenção. Olha só, é como que se a igreja ela tivesse perdida o livro sagrado, que é a base, que é o fundamento dela, que é as escrituras, dentro da própria igreja, não é isso, Arlisson? Perfeitamente. A igreja, ela aqui, ela em aplicação, né? A aplicação ela deve ser feita de imediato aqui. Quando a igreja perde a mensagem, quando ela deixa de pregar o genuíno evangelho, Sim. quando os púlpitos são substituídos, né, pela teologia da prosperidade, da confissão positiva, eu decreto e tem que acontecer, né, da teologia da libertação, da teologia da missão integral, ideologias que vêm assumindo os nossos altares, substituindo, né, o verdadeiro evangelho por um evangelho revisado. Eles estão falando muito, né, em revisar o evangelho. E aqui se mostra um urgente, né, avivamento para corrigir e voltar ao evangelho pleno. Perfeito, pastor Epaminondas. Como nos disse de uma forma muito linda o doutor Billy Graham, em uma das suas palavras, ele nos diz que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E todo avivamento, ele não existe modismo, não existe algo novo. E o avivamento é marcado pela voltar. Quando João recebe a mensagem de Cristo na ilha de Patmos, a mensagem para as igrejas daquela época era o retorno e voltar. Todos os avivamentos é marcado pelo retorno à aliança com o nosso Deus, que no caso aí era a Torá, o livro da lei. Isso. Perfeito. E a análise aqui ela deve ser feita a partir do eixo, né, de discussão dessa lição. O trilho que essa lição ela caminha nos 3 tópicos é exatamente o retorno às Escrituras, o retorno à palavra de Deus. Aqui nós temos Josias retornando, levando, né, Judá, levando o seu povo a retornarem às Escrituras, à palavra de Deus. E esse retorno fez com que um avivamento sem precedentes na história de Judá, né, ocorresse. A situação espiritual de Judá, ela passou por um avivamento, né, a nação passou por uma reforma, tanto é, não é, Arlisson, que a maior festa da Páscoa foi celebrada nos dias de Josias. Desde o tempo de Samuel, nunca tinha havido uma Páscoa, né, tão celebrada, tão espiritual quanto nos dias de Josias. Assim, Deus usou Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Pastor Epaminondas, isso é muito lindo porque o povo não celebrava a Páscoa há muito tempo, não é isso? E o que me chama a atenção ainda, tratando de Josias, é que esse rei, quando ele soube que o livro da lei estava perdido dentro do templo, imediatamente ele foi tomado por grande arrependimento e confissão de pecado. Ele rasgou as suas vestes e assim ele convocou o povo e leu o livro da lei para o povo. Daí então, Deus se manifestou com avivamento diante da nação. Ele cumpriu todos os princípios que está em segundo o livro das Crônicas 7:14. Ele se arrependeu, ele voltou e ele leu o livro da lei. Perfeito. Análise perfeita. E aqui nós não podemos deixar para o último bloco e também o último tópico de fazermos esta aplicação. Meu caro colega, professor de escola bíblica da Unical, pastor, você que é ensinador, pregador, pregadora, ensinadora, nunca, jamais permita que a verdadeira mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, seja colocada de lado, seja perdida. Não permitamos que a mensagem autêntica da Palavra do Senhor seja perdida no nosso próprio meio. Não permita que a pregação genuína do Evangelho seja substituída por um outro Evangelho. Jamais admita que um falso evangelho substitua o verdadeiro evangelho.
Fazendo assim, nós iremos manter o padrão moral, espiritual, né, que está estabelecido na palavra do Senhor. Eu chamo agora o nosso querido Albert Júnior para trazer aí os slides do segundo tópico, onde nós iremos analisar a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus nesse segundo tópico. E aqui, 3 subtópicos também são apresentados. No primeiro, o chamado de Neemias. Nós iremos verificar aqui mais um avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, né, e agora, depois do cativeiro da Babilônia. No segundo subtópico, a confissão de pecados. E no terceiro subtópico, o avivamento pelo ensino. Nós vamos perceber neste segundo tópico aqui, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, nós temos 2 princípios básicos aqui para desencadear um avivamento poderoso. Primeiro, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. São princípios imprescindíveis que jamais podem faltar em um avivamento. Eles precedem um avivamento. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O contexto de Neemias todos nós conhecemos. Neemias, ele era o fiel copeiro do rei, né? E o rei Artaxerxes da Pérsia, naqueles dias, em um dos momentos que Neemias estava servindo ele percebeu que Neemias estava muito triste e ele indaga por que Neemias estava naquela tristeza profunda, né? Neemias havia recebido notícias por um de seus irmãos, Hanani, que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, que o sepulcro de seus pais estavam em ruínas, que havia desânimo, que havia mornidão espiritual, violência, injustiças sociais. Neemias passou a orar ao Senhor e por 4 meses ele esteve orando a Deus. E neste momento em que ele está servindo o imperador, o rei, então o rei percebeu o seu semblante decaído, triste, e ele faz a pergunta por que ele estava triste. Então ele diz, a minha cidade, a cidade dos meus pais está em ruínas, como eu não poderia estar triste? E é nesse contexto que ele recebe autorização para ir a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E aqui, Neemias encontrou, Arlisson, a cidade com os muros derribados, fendidos, havia brechas e mais brechas, muitas aberturas, e Neemias encontrou as portas de Jerusalém em ruínas. Jerusalém, nos tempos de Neemias, tinha 12 portas, né? Tinham 12 portas. E essas portas, elas estavam em ruínas. Ou seja, essas portas, elas estavam escancaradas, abertas. E os muros estavam derribados. Observem que Neemias, ao chegar em Jerusalém, com autorização do rei, com cartas do rei, Neemias, a primeira coisa que ele fez foi um levantamento de como estava a situação, de como estavam as condições da cidade. E ele fez isso à noite, sozinho, fazendo o levantamento de como estava a cidade de Jerusalém. Depois ele encampou, engajado, né, em reconstruir a cidade. Ele conseguiu cooptar, ele conseguiu, né, arregimentar um grupo de homens para trabalharem na obra de reconstrução de Jerusalém, o que levou 52 dias. Mas o que me chama a atenção aqui, Arlisson, para a gente concluir este segundo bloco, é que as portas estavam escancaradas, as portas elas estavam abertas e os muros estavam derribados. 2 coisas nós aprendemos aqui, que um avivamento, e ele pode promover, ele pode provocar na vida de um povo, na vida de uma igreja ou de uma sociedade. Primeiro, muros fala de proteção, de segurança. Se não tem muros, não tem o quê? Proteção e não tem seguranças. E observe que as portas, elas estavam abertas, as portas estavam fendidas, as portas estavam escancaradas. E aqui isso fala de uma
vulnerabilidade da igreja, né? Sem portas fala de uma abertura, né? A todo e qualquer tipo de ensino. Jerusalém estava sem segurança, sem proteção, e estavam vulneráveis aos inimigos, aos ataques adversários. Percebam que quando uma igreja, que quando uma comunidade, ou mesmo uma pessoa está desprotegida pelo Senhor, e quando há essas portas abertas para todo tipo de ensino, de liberalismo ou neoliberalismo, esses modismos que estão de forma sorrateira entrando no seio da igreja, há necessidade de um avivamento, há necessidade de uma reconstrução, há necessidade de uma reforma, e foi exatamente isso que aconteceu, e Neemias começou confessando. Pecados. Fale sobre essa atitude de Neemias tão honrosa, uma vez que ele está distante da sua cidade, mas ele confessa os pecados do seu povo e os dele próprio. Muito bom, pastor Epaminondas. Neemias é uma das maiores lideranças do Antigo Testamento, em meu ver. E o que me chama a atenção é a sua vida espiritual. Quando ele sabe da notícia da situação grave de Judá, de Jerusalém e dos muros, ele toma uma atitude. E a sua primeira atitude foi orar ao Senhor. E foi uma oração de confissão e de arrependimento. Talvez nos perguntamos, mas Neemias não pecou. Mas Neemias, na sua oração, eu quero aqui fazer a leitura desse versículo 6 do primeiro capítulo do seu livro. Ele diz assim, olha que oração extraordinária. Estejam atentos teus ouvidos aos teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje, olha só, faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Aí ele se inclui, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Pastor Epaminondas, o avivamento, ele é marcado pelo arrependimento, a confissão, e, em especial, tem que começar pela liderança. Né? Pelo o que diz Joel, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Ou seja, quando o seu líder reconhece o seu estado, quando a sua igreja reconhece o seu estado, que há uma necessidade de um avivamento, e então, orando, como no modelo de Neemias, Deus é gracioso para derramar do seu espírito e provocar um grande avivamento, pastor. Perfeito. Nós vimos na lição anterior que os grandes avivamentos que ocorreram ao longo da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles foram provocados, iniciados, mas houve uma participação efetiva, né, da liderança. Da liderança. Por exemplo, nos dias de Elias, ele assume a liderança, nos dias de Samuel, nos dias de Moisés, nos dias de Josias, parte da liderança. E aqui, a liderança de Neemias é marcada. Esse avivamento na cidade de Jerusalém e no povo de Judá ocorreu efetivamente em razão, basicamente, né, desse levantar do líder. O líder se levanta e os liderados acompanham nesse avivamento. Pastor Epaminondas, quero só destacar aqui que não existe outro método para um avivamento, senão a confissão dos pecados, o arrependimento e a volta às Escrituras Sagradas. E foi isso que Neemias fez. E o pastor, em seu comentário de Neemias, pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos traz uma aplicação muito interessante, que ele diz assim, que Neemias, ele teve duas lideranças. A liderança física, que foi a reconstrução dos muros, quando ele une todo o povo e bate um recorde de uma construção muito grande, em 52 dias, e também houve uma restauração também espiritual. Ele restaura os muros em 52 dias, porém foram anos e anos para uma restauração espiritual. O que ele nos diz? Ele nos diz em seu comentário que foram 52 dias para uma restauração física. É importante, tem que ter, porém
uma restauração espiritual é ainda mais difícil. O labor ainda é maior e foram anos e anos e anos para a restauração espiritual. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo comercial. Nós, após, voltaremos para falar sobre o terceiro subtópico, que é o avivamento pelo ensino. E já adentraremos no terceiro tópico e último desta lição, onde verificaremos o avivamento pela palavra de Deus. Portanto, não saia daí, eu também tenho alguns anúncios importantes, maravilhosos, para trazer a você no próximo bloco. É muito rápido. Permaneça conosco, o programa está abençoadíssimo e maravilhoso. Fique conosco. Muito bem, nós já estamos de volta para o terceiro e último bloco deste programa que está maravilhoso. Estamos estudando a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Está comigo aqui o evangelista Arlisson Leal, sendo usado pelo Senhor nos seus comentários. O evangelista Arlisson, eu tenho uma alegria profunda de tê-lo aqui, porque é nosso aluno ali no Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão, aluno do IETAD, pregador do Evangelho e tem, assim, produzido frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Eu tenho aqui alguns anúncios a fazer, como havia previamente dito no bloco anterior, indicação de livros para este trimestre. Professor de escola dominical que precisa de subsídios para prepararem as suas aulas, para melhorar os seus comentários quando estiver diante dos seus alunos, eu indico a vocês Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, tá bom? Esse livro aqui, já fiz algumas citações dele, o Arlisson também conhece esse livro, é um livro fantástico. Aqui nós temos mensagens poderosas, extraordinárias. Ele impacta a vida de todo aquele que o lê. Professor de escola dominical, você também precisa ter o livro de apoio, né, escrito pelo Elinaldo Renovato, que vai ampliar os seus comentários, tá? A nossa declaração de fé, todo professor de escola dominical precisa ter a sua declaração de fé, pastor, pregador, ensinador, precisa conhecer as doutrinas fundamentais que são esposadas aqui na nossa declaração de fé. Eu quero apresentar também a Bíblia de Estudo NAA, a nova versão da Almeida atualizada. Essa Bíblia, ela é um espetáculo. O Arlisson também está aqui com a dele. E eu quero apresentar ainda este material que é lançamento da CPAD, a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Uma nova edição, uma nova diagramação, sabe? Ela está maravilhosa, já fiz aqui uso nas leituras, comentários extraordinários. Eu vou ler um comentário daqui a pouquinho no livro de Neemias, onde vocês irão perceber como esta Bíblia está maravilhosa, tá bom? A Bíblia de Estudo Pentecostal. Todo pastor pentecostal, todo pregador pentecostal, ensinador pentecostal e também aquele que não é pentecostal, não é? E de repente quer conhecer a nossa doutrina, deve ter esta Bíblia de estudo. A nossa queridinha Bíblia de Estudo Pentecostal está com uma nova cara linda. Ela tem essa cor, a cor azul marinho e também na cor preta. Esses materiais os amados podem encontrar ali na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova, tá? Ali na Avenida Transamazônica 1705B, em frente à Praça da Bíblia. Os nossos colaboradores estarão lá para melhor lhe atender. Portanto, dê uma passadinha ali na livraria CPAD e adquira esta Bíblia maravilhosa que está com uma promoção nesta semana. Deus abençoe você. Vamos agora aqui aos comentários deste segundo
do terceiro subtópico, né? E também adentrarmos já no último tópico desta lição. Arlisson, o avivamento pelo ensino. Nós vamos aprender aqui com o pastor Elinaldo Renovato que, em primeiro lugar, não há que se falar em avivamento sem arrependimento, né? E também não existe e jamais existirá ou jamais existiu avivamento sem que houvesse oração e a palavra de Deus. Falar em avivamento sem ensino pode ser qualquer coisa, menos avivamento. Nós vamos perceber aqui que no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. O ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. E a gente vai perceber que Neemias, como líder da nação, convocou homens, mulheres, crianças, os líderes, sacerdotes, levitas, todos para estarem diante da palavra do Senhor. Eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, e quando eles regressaram do cativeiro, eles, inclusive, já não falavam mais a sua língua materna, que era o hebraico. Eles regressaram do cativeiro falando aramaico, e houve a necessidade, inclusive, de tradução, de alguém traduzir para os recém-chegados do cativeiro aquilo que estava sendo lido. E eu quero abrir aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, a nova edição global, no livro de Neemias. Olha só, no capítulo de número 8, Arlisson, o versículo de número 3. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo. Olha só que coisa interessante. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Verso 4. E aqui entra, né, a parceria, entra Esdras. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. O púlpito de madeira é o lugar de destaque não para pregador. O púlpito não é lugar de destaque para o mensageiro. O púlpito é lugar de destaque para a mensagem. O púlpito é lugar de destaque para o que está sendo pregado. Quem deve ter a proeminência, o destaque, o relevo, o sublinhar, não é o mensageiro, não é o profeta, é a mensagem que o profeta entrega. É a palavra de Deus, é ela quem deve estar em destaque e em relevo. E o verso 8 diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E no verso 9, Arlisson, o texto diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Que momento extraordinário, né? Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não podemos falar em um pleno, genuíno avivamento sem o ensino doutrinário, sem a nossa declaração de fé, sem a nossa confissão, sem arrependimento, sem oração, sem aqueles princípios que nós vimos na lição anterior, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E aqui, Arlisson, nós percebemos aqui uma escola bíblica dominical, não é verdade? Porque eles liam a lei, eles leram, né, inclusive, a lei de 6 da manhã, né? 6 da manhã até ao meio-dia. Tem um texto aqui que ele é maravilhoso, que indica, Arlisson, que eles leram a lei por 7 dias consecutivos, de 6 da manhã até o meio-dia. O povo em pé, ouvindo a leitura e ouvindo as explicações que se davam e a interpretação, obviamente, do que estava sendo lido. Neemias capítulo 8, versículo de número 19. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa
7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. E aqui nós temos a palavra de Deus em relevo, a palavra de Deus em destaque. Isso mostra que não existe jamais, não pode haver avivamento pleno sem o ensino, sem a doutrina, sem a escola bíblica dominical, sem o estudo sistemático da palavra de Deus, sem os cultos de ensinamento. Não pode haver avivamento. Todo avivamento, ele é precedido pelo estudo sistemático da palavra de Deus. Não é isso, Arleson? Pastor Epaminondas, sem dúvida alguma, é bem verdade. O Claudianor de Andrade, o nosso autor do livro de apoio, comentarista da nossa lição, ele nos traz uma frase muito interessante, eu quero compartilhar com os nossos telespectadores, nossos alunos e professores da escola dominical. Ele nos diz assim, que o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios da palavra. No caso do Novo Testamento, aos princípios da palavra da igreja primitiva. No caso do Antigo Testamento, ao qual estamos tratando, no caso, ao retorno do livro da lei. É interessante também, falando aí de parceria, enquanto Esdras ele fazia a restauração da lei, havia os levitas que explicavam a lei às pessoas e elas iam entendendo, e então foi provocado um grande avivamento. Antes da oração de Neemias, de confissão e arrependimento, pastor Epaminondas, dar-nos a entender que tudo isso foi provocado por causa da leitura sistemática da palavra de Deus, do livro da lei. Amém. Veja, eu quero ler aqui um comentário de rodapé na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o povo chorando ao ouvir, né? Olha só, ele diz assim, na página 817, comentando o versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. Quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, sentiu uma profunda condenação, isto é, um senso de consciência e culpa que impele as pessoas a Deus em busca de misericórdia por causa de seus pecados. As passagens da lei que revelavam claramente a sua condição espiritual podem ter sido lido ali em Levítico 26 e Deuteronômio capítulo de número 28. Essas passagens falam sobre a bênção e o juízo de Deus que estão intimamente ligados à obediência ou à desobediência do seu povo. Vejam que durante 7 dias a palavra de Deus ela foi ensinada, a palavra de Deus ela foi lida ao povo e o povo entendeu. E Arleson, na medida que o povo ia entendendo a palavra do Senhor, nessa mesma proporção, eles estavam quebrantando-se, chorando, lamentando. Isso que é o genuíno avivamento. Perfeito. É quando há esse retorno a Deus. Vejam que a palavra, o ensino genuíno, verdadeiro da Bíblia, impele as pessoas, leva as pessoas a Deus. O estudo da palavra do Senhor sempre promoverá a glória de Deus. A pregação sempre vai dignificar, sempre vai elevar, ela sempre vai enaltecer o nome do Senhor, levando as pessoas a este poderoso avivamento. O que aconteceu nos dias de Neemias? Pastor Epaminondas, o senhor mencionando aí que possivelmente eles estariam lendo lá em Levítico. Me veio à memória o grande sermão de pecadores na mão de um Deus irado, de um grande avivalista, segundo a sua biografia diz que depois do apóstolo Paulo é o homem que mais se dedicou em consagração e estudo das Escrituras, que foi o Jonathan Edwards, né? Já li o livro dele, ele pregou justamente o que está em Deuteronômio e fez um passeio sobre a lei. Diz que após ele ler, com seus manuscritos próximo de seu rosto, sem nem muita eloquência, até porque ele não tinha, mas pela leitura e a vida de consagração daquele avivalista, houve-se um grande quebrantamento semelhante ao de Neemias, a ponto das pessoas reconhecerem a sua condenação de segurarem nas bases do templo, achando que o juízo final seria naquele momento. Então Deus desceu naquele instante
sobre a pregação de Jonathan Edwards e é conhecido como, depois das mensagens dos apóstolos, o maior sermão de todos os tempos. Pecadores na mão de um Deus irado, ele pregou o juízo e a lei. Pastor Epaminondas. Perfeito. Veja exemplos de como a palavra de Deus ensinada, pregada ou mesmo lida por um homem consagrado de Deus ou a Deus pode ter efeitos extraordinários, poderosos. Este exemplo de Jonathan Edwards é fenomenal, é extraordinário. Eu recomendo que vocês adquiram o livro, né, que consta esse sermão na íntegra. Passe lá na CPAD, nós temos lá o livro Pecadores nas mãos de um Deus irado. E assim nós concluímos este segundo tópico, falando que a leitura da lei, a leitura e o ensino da palavra do Senhor se deu diante da porta das águas. Eu falei em um momento anterior que Jerusalém tinha 12 portas e elas foram restauradas. E a porta das águas, ela indicava que havia ali um ribeiro, um riacho de águas cristalinas, que inclusive abastecia a cidade de Jerusalém. E esta porta das águas, elas apontam para o Senhor Jesus como sendo a água viva. Ele disse à mulher samaritana lá em João capítulo de número 4, olha, se vocês beberem desta água, vocês tornarão a ter sede, mas se vocês beberem da água que eu lhes der, jamais vocês terão sede. No capítulo 7 de João, no último dia da festa, Jesus se levantou no meio do povo e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhes der, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Perceba que essa leitura da Bíblia diante da porta das águas é exatamente uma simbologia perfeita de como o operar do Espírito Santo, que é simbolizado pelas águas, e a palavra de Deus, que também é simbolizada pelas águas, e o próprio Senhor Jesus, que ele disse que era água viva, promove um avivamento poderoso. Portanto, nós oramos ao Senhor que os crentes dos dias odiernos, eles possam estar sedentos pelas águas do pleno avivamento. Assim como as corças anseiam pelas correntes das águas, que haja sede por um avivamento divino, poderoso, autêntico, que nos leve para Deus, que nos faça retornar aos pilares da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, onde nós iremos analisar o avivamento e a Palavra de Deus. Aqui, apenas 2 subtópicos. Nós temos, no primeiro subtópico, a Palavra de Deus corrige, e também, no segundo subtópico, nós temos o cuidado com o formalismo. Aqui, evangelista Arlisson, nós temos a palavra de Deus corrige e nós temos um outro subtópico que trata do formalismo. A bem da verdade, nesse tópico, o autor trabalha 2 extremos que existem, né, no nosso meio. O primeiro extremo é o exibicionismo. O primeiro extremo é o sensacionalismo exacerbado que ocorre nos cultos, em que muitas pessoas, elas equivocadas, elas resumem, restringem o significado de avivamento ao falar em línguas, ao movimento dos dons espirituais, o que, a bem da verdade, avivamento não se resume a isso. Um culto pentecostal que é marcado pelo cantar dos salmos, né? Que é marcado pela doutrina, pela revelação, por línguas estranhas e por interpretação. Este é o modelo de um culto pentecostal, que está lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. O apóstolo Paulo disse assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, né? Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O genuíno avivamento, um culto genuinamente avivado, ele acontece quando a Bíblia é cantada,
quando a palavra de Deus e a Bíblia ela é pregada. Nós estamos presenciando nos últimos anos, né, um afastamento dessa centralidade das Escrituras. Quando a letra de muitos hinos já não cantam mais a Bíblia, quando cantores esposam uma letra dissociada do genuíno avivamento, ou mesmo, né, letras cuja poesia, a melodia pode ser até muito bonita, muito linda, mas a letra não glorifica, não dignifica, não eleva o nome do Senhor Jesus. E mensagens pregadas muito mais para amaciar egos, para agradar as pessoas. Assim, nós compreendemos a partir deste tópico que o padrão do culto divino pentecostal, né, que o avivamento ele ocorre pela palavra de Deus, que não há que se falar em avivamento sem que haja, né, a palavra de Deus como centralidade do culto, tanto no cantar quanto no pregar, né? A profecia ela precisa ter esses pilares de edificar, exortar e consolar. A revelação, enquanto dom que nós cremos nos nossos dias, o dom de revelação precisa ser de acordo com as Escrituras, não pode ser uma revelação que vá além do que a Bíblia já exposa, já traz como verdade fundamental. Portanto, nós estamos diante de dois extremos, em que, de um lado, existe aqueles que são exibicionistas, que se aproveitam desse momento para aparecerem, né? Aí até o pastor Elinaldo Renovato disse que alguns, querendo demonstrar uma espiritualidade, né, fazem movimentos estranhos às Escrituras, movimentos que não são genuinamente bíblicos, para aparecerem. E por outro lado, Arlisson, nós temos o formalismo, e aqui nós precisamos tomar cuidado, né, que é o outro extremo, né, o formalismo, quando a ação do Espírito Santo é anulada pelo cumprimento de regras pelas regras. E aí nós precisamos tomar cuidado com isso, né, Arlisson? É verdade, pastor Epaminondas. Há dois extremos, que é o formalismo e também ao outro extremo, ao qual o Senhor deixou bem claro a todos. Paulo, ele doutrina a igreja e ele deixa um versículo que traz um equilíbrio tanto para um quanto ao outro. Ele diz, olha, não instigais o espírito. O formalismo, muitas das vezes, pela sua forma engessada, tem pessoas que já têm a sua liturgia toda anotada e muitas das vezes não dá espaço para uma ação soberana do Espírito. Até porque o avivamento ela não é uma obra do homem. O avivamento é uma obra que vem dos céus e é soberana. Como disse Jesus a Nicodemos. É como um vento, um dos símbolos, que ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, e é soberano. Por outro lado, há pessoas que permitem muito o que diz respeito a se mostrar, a o exibir. E isso também é um perigo muito grave, porque não há um equilíbrio. E muitas das vezes, ao se exibir, eles estão querendo demonstrar certos dons, certas revelações que muitas das vezes não provêm do Espírito. Então, o apóstolo Paulo fala que para esses devem ter ordem e decência, pastor Epaminondas. Perfeito. 1 Tessalonicenses, o texto citado aqui pelo Arlisson, o versículo 19, o Arlisson citou, não extingais o Espírito. E Arlisson, o versículo seguinte, que é o versículo 20, olha só o que aqui Paulo diz, não desprezeis as profecias. Traz um equilíbrio, né, pastor Epaminondas? Exatamente, o equilíbrio é o que nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos ser sensacionalistas demais, nós não podemos ser exibicionistas no nosso culto pentecostal, de demonstrar uma espiritualidade que não existe, né, de contornar situações e movimentos estranhos à ortodoxia cristã. E, por outro lado, nós precisamos tomar cuidado com o exagero nas regras, no formalismo, para não impedir a ação do Espírito Santo, assim, encerrando, né, anulando a força e a atuação do Espírito Santo, extinguindo a sua ação. Nós não podemos, precisamos tomar cuidado. E aí entra o equilíbrio.
nós precisamos permitir, deixar que o Espírito do Senhor fale por si, que a palavra de Deus fale por si, conforme a igreja de Antioquia, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, né? Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque o Espírito Santo ainda fala na igreja. Feliz, bem-aventurada é a congregação, é a comunidade, é a igreja, que o Espírito Santo tem liberdade para falar. Permanecemos assim, permaneçamos com os nossos corações devotos, piedosos e alicerçados na palavra de Deus, porque aprendemos nessa lição que não existe avivamento genuíno, autêntico, sem quebrantamento, sem arrependimento de pecados e sem a palavra de Deus, sem o ensino da palavra de Deus. Evangelista Arlisson, meu amigo, obrigado pela sua contribuição, pela sua cooperação neste programa. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando, te usando e continue assim, sempre à disposição do reino de Deus. Amém, pastor Epaminondas. Eu que agradeço, é uma honra para mim fazer parte desse programa da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Muito bem, assim nós encerramos este programa, convidando você para acompanhar o programa Escola Bíblica Dominical na próxima semana. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Nós iremos orar e aqui eu peço a gentileza do Arlisson, aproveitando a sua estadia aqui conosco, que encerre este programa nos despedindo em oração. Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito e trazendo um avivamento sobre a nossa nação, sobre o mundo. Senhor Jesus, te louvamos uma vez mais. Visita, meu Deus, cada escola dominical, cada classe, cada coordenador, cada pastor, cada professor dando graça, meu Deus. Assim nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.